Olá, meu nome é Gabriel Sartorato e eu sou discente do programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar, especificamente na área de ensino-aprendizagem de línguas. Eu tenho conduzido a minha pesquisa estudando principalmente questões de pronúncia relacionadas a livro didático e material didático, ou seja, eu pesquiso principalmente atividades de pronúncia e a utilização delas. O que eu tenho notado desde a elaboração do meu projeto de pesquisa foi uma certa falta de trabalhos que relacionam os materiais didáticos e a elaboração das atividades inseridas nesses materiais didáticos. Como a gente pode ver nessa citação, muitas dificuldades permanecem ainda não endereçadas. A primeira entre elas é a corrente falta de materiais, incluindo tipos de atividades para elementos que precisam ser adaptáveis aos conteúdos em circulação. Ou seja, muitos conteúdos em circulação carecem ainda um pouco de adaptação e de uma maior facilidade dos professores para a utilização dessas atividades. Como nós podemos ver nessa próxima citação, ensinar pronúncia significa ter em mãos e ser apto a usar materiais efetivamente. As pesquisas e elaboração e uso de materiais de pronúncia são quase inexistentes. Nós podemos ver que esse trabalho de 2018 aponta para essa lacuna de pesquisa. Então, o que eu queria fazer, no primeiro momento com vocês, é trazer alguns exemplos de atividades de pronúncia que nós temos em materiais didáticos amplamente difundidos, né, amplamente utilizados, ou seja, livros didáticos em circulação. Esse primeiro exemplo é de um material didático utilizado elaborado por Jax Richards, por Bolke, e esse é uma atividade de pronúncia característica dessa coleção. Aqui ele traz a questão dos sons ligados, traz uma transcrição fonética e pede para que o aluno note e repita, tá? Então, é interessante notar que esse material, ele se insere, né, ou como todos os utilizadores podem notar, esse material se insere dentro de um paradigma comunicativo, né, de uma abordagem comunicativa. Inclusive, Jax Richards é um dos maiores proponentes dessa abordagem. Nessa próxima atividade aqui, de uma coleção de Dummett, Hughes e Stephenson, nós temos mais uma atividade parecida, que ela é parecida com a atividade anterior. Os alunos notam o padrão de fala, o padrão de pronúncia aqui nessa primeira atividade. Na atividade seguinte, eles ouvem e depois praticam lendo, ou seja, eles ouvem e repetem. Num próximo exemplo, nós temos um material brasileiro distribuído na escola pública, né? Esse material inserido mais numa abordagem da complexidade, da teoria da complexidade. Esse material traz aqui o fonema, pede para que os alunos ouçam e repitam o elemento do fonema, né? Ou seja, ele pede para que os alunos notem e depois espera-se que eles reproduzam, repitam esse fonema. Qual é a grande questão? Quando os professores utilizam um material didático que está inserido numa abordagem comunicativa ou outras abordagens contemporâneas, ainda assim eles utilizam o listen e o repeat como prática de pronúncia. Listen and repeat é uma prática que se insere num paradigma mais de ensino gramatical. Por quê? Eu tenho a noção de que o aluno ouve, nota e repete aquilo
que ele vai dizer. Ou seja, a ideia é de um ensino mais estruturalizante e o exercício de pronúncia, esses exercícios de pronúncia que a gente acabou de ver, estão inseridos num paradigma mais anterior, digamos assim, um paradigma mais estruturalista, mais gramatical. E as atividades de pronúncia não são tão significativas do ponto de vista comunicativo. O aluno sempre nota a estrutura e o foco é sempre estrutural. A grande questão é a seguinte: será que não dá para fazer diferente? Será que não existem atividades de pronúncia que seguem para além dos drills, para além da repetição? Bom, algumas abordagens contemporâneas e estudos em relação à pronúncia propõem atividades mais diferentes. Por exemplo, atividades com conteúdo significativo, atividades que abordam a variação linguística, comunidades de fala, né, abordam uma amplitude de comunidades de fala, abordam a questão da identidade linguística, ou seja, tem uma inserção mais sociolinguística para o ensino, ok? Esse autor, o Jones, num artigo em 1997, ele apontou para esse problema. Um grande número de materiais oferecem atividades que, enquanto em um primeiro momento parecem mais comunicativos, são, na verdade, apenas formas mais elaboradas de drills, como leituras de diálogos, prática em pares altamente estruturadas, como preenchimento de questionários, em que os aprendizes podem se engajar sem verdadeira atenção ao significado. Como nós podemos ir para além do listen and repeat? Esse é um exemplo. A autora Judy B. Gilbert propõe atividades que não só trazem elementos auditivos para o aluno, mas associam as questões de pronúncia a elementos mais visuais e mais sinestésicos. Aqui tem um outro exemplo, trazendo um exercício de pronúncia, brincando com a palavra, brincando com a frase, trazendo um elemento mais visual e não só auditivo, não só a questão do listen and repeat. E é aí que eu resolvi analisar uma coleção, né, distribuída no PNLD 2018, para notar como esses elementos de pronúncia estão apresentados e como eles podem ser melhor utilizados pelos professores quando utilizam esse material. O método de análise, então, é um método de análise documental. Esse quadro demonstra a progressão dos tipos de atividades da coleção Alive High, que é a coleção analisada aqui, ok? Na unidade 1, sugere-se que os alunos aprendam alfabeto fonético, transcrição fonética, mas isso é apenas uma sugestão, ela é apenas uma dica para professores. Se eles não quiserem seguir, não precisam. É claro, como tudo dentro do material didático, o professor escolhe, analisa, edita, né? Mas essa questão da transcrição fonética é apresentada como dica. A partir da unidade 2, traz-se uma sessão do livro denominada Pronunciation Spot. Seria traduzido mais ou menos como o cantinho da pronúncia, né? Muito interessante, trazendo já uma questão suprassegmental, ou seja, mais relacionada a ritmo. No entanto, nas unidades seguintes, trata-se mais de elementos segmentais do que elementos suprassegmentais. É aí que nós notamos que a inserção paradigmática das atividades de pronúncia nesses materiais estão mais associadas à estrutura e entende-se pronúncia mais como a abordagem das questões fonético-fonológicas do que as questões suprassegmentais, ritmo, entonação, prosódia. Aqui, no livro 2, no volume 2,
nós temos apenas elementos segmentais apresentados e, em algumas unidades, não existe atividade de pronúncia. No volume 3, nós temos também repetindo o mesmo padrão. Outra coisa para se notar, a partir da análise desse material, é que os fonemas, eles são apresentados uma vez durante os 3 anos do ensino médio. E eles não se repetem, ou seja, não existe uma repetição do conteúdo, pelo menos não de forma formal, estruturalizada. Então, o que se pode depreender disso é: o plano e a gradação de conteúdo são baseados nos aspectos segmentais. Depois, outra coisa que eu noto é: não há retomada dos aspectos abordados e, por fim, os exercícios são focados mais no aspecto auditivo para percepção e repetição, e não muito focados nos aspectos visuais, pelo menos não do ponto de vista de um ponto de vista visual, mais relacionado a desenhos e elementos gráficos que chamem mais a atenção do aluno. Então, qual é a proposta que eu faço a professores, utilizadores, tanto desse material didático que foi analisado, quanto de outros que têm atividades parecidas? Adaptação do conteúdo de pronúncia com materiais que considerem mais elementos suprassegmentais, que considerem mais elementos de ritmo, entonação, recursos visuais e sinestésicos associados à pronúncia. Tudo bem? Aqui vai um exemplo para vocês de atividade desse tipo. Mais uma vez, trazendo a autora Judy B. Gilbert. Ela coloca uma pequena ilustração e depois sugere-se aos professores que se fale bem pausadamente para que se note a ligação entre os sons. Dessa forma, o aluno pode notar com mais atenção, com mais pausa, e ele tem a referência visual de uma forma diferente que não a transcrição fonética. A gente vê aqui, por exemplo, nesse exemplo. The boats entered the water. E aí ele tende a repetir com uma velocidade menor. Isso levaria o aluno não só a um noticing mais rápido, como também a não ter só uma referência auditiva, mas também uma referência visual no exercício. Bom, tendo analisado essa coleção e também outras atividades de pronúncia em outros materiais, o que eu notei é que as atividades de pronúncia seguem ainda muito a noção de drills. Essa noção do drill, ela pode ser transcendida, vamos dizer assim, para outras atividades com recursos mais visuais e sinestésicos. Então, para dar prosseguimento da pesquisa, nos próximos 2 anos eu pretendo elaborar uma unidade didática com mais abordagem de suprassegmentais, ok? Para, assim, realizar um estudo de intervenção já no próximo semestre, já no primeiro semestre de 2021. Essas são as minhas referências bibliográficas. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Espero contribuir com a condução da minha pesquisa para utilização dos materiais didáticos e das atividades de pronúncia. Eu fico no aguardo das suas perguntas e, desde já, gostaria de desejar para vocês um Feliz Natal. Até já, até mais.